Olá, agentes históricos e políticos. É o seguinte, esse é o nosso primeiro vídeo sobre a Revolução Francesa, primeiro de dois, tá, que eu vou gravar, para essa nossa série sobre o século XIX, ok? São vídeos mais curtos, mais objetivos, mas para a gente ter uma boa noção do que foram os acontecimentos que vão marcar esse século de grandes transformações na história humana, tá? Então, assim, ó, aquilo que nós entendemos e conhecemos como Revolução Francesa é um fenômeno que vai ocorrer de 1789 até 1799, tá? E dividimos esse acontecimento em três fases, né? A primeira fase é aquela que nós conhecemos como a Assembleia Nacional Constituinte, ou então a Assembleia Legislativa. Ela vai de 1789 a 1792. A segunda fase é aquela que nós conhecemos como a Convenção Nacional, ou então como a República Jacobina, que vai de 1792 até 1795, e a última fase, que é mais esquecida, sim, porque ela é mais dinâmica mesmo, é o Diretório, que vai de 1795 até 1799. Bom, para entender a Revolução Francesa, primeiro que nós temos que entender as causas dela, né? E a principal causa que vai ocasionar a Revolução, que vai levar à Revolução, é a existência do absolutismo. O absolutismo na França, ele vem se concretizando e vem se formalizando desde o advento da Guerra dos 100 Anos, tá? Lá na crise do século XIV, na crise da Idade Média como um todo, certo? Então a gente vai ver que o absolutismo ele vai atingir o seu auge, vamos colocar assim, com um cara chamado Luís XIV, tá? O famoso Rei Sol, né? Aquele que falou, olha, o Estado sou eu, l'état c'est moi. Bom, na época da Revolução, quem está governando a França é o neto do Luís XIV, que é o Luís XVI, beleza? Que a gente vai falar um pouquinho dele mais daqui a pouco, tá? Mas o absolutismo, é importante entender o seguinte, o absolutismo ele não é só o poder absoluto do rei. Junto com ele, vem uma série de questões implícitas à sociedade, né? Por exemplo, a sociedade francesa, na época ali, pré-revolução, ela era dividida em três principais classes sociais ou três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era formado por quem? Pelo clero e pelo pessoal da igreja, tá? Os bispos, padres e afins. O segundo estado era formado pela nobreza, né? Então, aquela casta, vamos dizer, casta não é bem a palavra, né? Mas aquela classe social ligada à monarquia e que adivinha também desse elemento de tradição, aquele pessoal com vários sobrenomes, com árvores genealógicas que remontavam lá ao século XIV, XV, e que viviam, na verdade, puxando o saco do rei, tá? A função do nobre nesse período é o quê? É puxar o saco do rei, certo? Tem uma série na Netflix que é muito legal, que se chama Versalhes, né? Claro, é uma série ficcional, obviamente, mas que conta um pouco da história do Luís XIV, da construção do Palácio de Versalhes, tá? E que mostra muito bem essa relação nobreza, igreja e assim por diante. Bom, a terceira classe social, o terceiro estado, seria aquilo que nós comumente chamamos de povo. Só que aqui que está o grande diferencial na Revolução Francesa, tá? Nesse povo, certo? E a gente pensa, povo é pobre. Esse é um erro sociológico muito grotesco, tá? Quando eu falo em povo, está o quê? Desde burgueses extremamente ricos até pessoas extremamente miseráveis, certo? Por que o burguês rico ele está lá no terceiro estado? Porque ele não é nobre, né? Ele não tem aquela nobreza, ele não tem aquela tradição. A gente sabe que alguns burgueses até acabavam comprando títulos de nobreza, aquela coisa toda, mas não são muitos, tá? E claro, isso a gente está falando dos burgueses mais ricos dos ricos, mas tem a classe média alta, a classe média baixa, como eu já falei, tem a população extremamente pobre, assim como também na terceira classe tem o quê? Os camponeses, os servos, né? Os trabalhadores rurais, tá? Então, esse terceiro estado, essa terceira classe, ela é muito diversa, né? Então a gente olha assim, o povo, tá, mas povo é um negócio gigantesco, não só nesse contexto, como hoje em dia também, tá? Além de tudo isso, o que vai acontecer na França? A França, principalmente ali a partir dos anos 1760, 1770, 1780, vai entrar numa grave crise econômica, tá? Essa crise econômica está ligada a péssimas colheitas, né? A problemas com o clima, aquela coisa toda, mas também a dois conflitos internacionais no qual a França entra. A França vai se envolver na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos é um conflito de 1756 a 1763, e a França também vai se enfiar onde? Vai se enfiar na independência dos Estados Unidos, tá? Que é lá em 1776, né? E vai até 1783. Vejam, bem as portas da Revolução Francesa.
Então, são dois conflitos internacionais, inclusive os dois conflitos, a Guerra de 7 Anos, uma parte, né? E a independência dos Estados Unidos como um todo vão ocorrer em outro continente, inclusive. Então, isso, assim, decuplica os gastos, obviamente, da França. E a Guerra de 7 Anos, a França perde, então tem que pagar multas, tem que pagar restituições aos países vencedores, aquela coisa toda. E a independência dos Estados Unidos, claro, ela está do lado dos vencedores, os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, não tem o retorno financeiro que a França esperava, né? A França esperava ocupar o lugar da Inglaterra, tá? Junto à economia estadunidense, e não deu certo. Os Estados Unidos buscou uma política econômica e social mais fechada em si próprio, tá? E deixou que a França meio de escanteio. Bom, então vejam, nós temos aqui uma grave crise econômica, dois conflitos externos que dão gastos enormes, tem um custo humano muito alto também, né? Que vão levar a uma baixa popularidade, a uma queda gigantesca na popularidade do rei, junto a uma sociedade que tem diferenças sociais, diferenças políticas, diferenças de direito, com uma nobreza, e esqueci de falar isso para vocês, né? A nobreza que nós chamamos de nobreza parasitária, tá? Que era uma nobreza o quê? Que estava lá pesando mesmo, só consumia, não pagava imposto e nada. Bom, frente a essa crise econômica, o que acontece? O rei Luís XVI, buscando dar uma ajeitada na casa, ele vai chamar aquilo que nós conhecemos como a Assembleia dos Estados Gerais. Tá? O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? Iriam representantes dos 3 estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado, ou seja, das 3 classes sociais. Tá? Essa Assembleia servia para deliberar, né? E aí no caso específico dessa que ele chama, lá em julho de 1788, chamava para deliberar especialmente na reforma fiscal francesa. Tá? Porque havia, né, toda uma demanda para que o primeiro e o segundo estado, a primeira e segunda classe sociais, também pagassem impostos, coisas que eles não pagavam. Quem pagava era só o terceiro imposto. Tá? Nobres e clero não pagavam nada, nada. Tá? E só consumiam dos cofres públicos. Bom, Nessa Assembleia dos Estados Gerais, o que acontecia? Tá? O terceira classe, o terceiro estado, era de longe o mais numeroso. Ele correspondia a cerca de 96% da população francesa. Os outros 4% era o primeiro e segundo estado. Né? Só que nessa Assembleia dos Estados Gerais, cada estado era um voto. Não existia um quesito de representatividade. Imaginem vocês, 96% da população tem o mesmo direito a voto do que 2%. Era extremamente desigual, tá? Então, no começo de 1789, o terceiro estado, ele rompe com a Assembleia dos Estados Gerais e vai formar uma Assembleia Geral Constituinte. Estão entendendo? Tá? Por que essa Assembleia Constituinte? Para fazer uma Constituição. Olha a influência do iluminismo aí. Esse terceiro estado, que representava 96% da população, vai falar o quê? Olha, nós somos a França, nós somos 96% da França, então nós temos direito a fazer e a promulgar uma Constituição, tá? Claro, quem que não vai gostar nada disso? O rei, obviamente, tá? O Luís XVI, ele vai mandar fechar essa Assembleia Geral Constituinte, e nisso o povo, e agora o povo, quando eu digo mesmo a população no geral, vai às ruas para proteger essa Constituinte. O ápice desses conflitos entre povo, exército real, e muito do exército também bandeia para o lado do povo, porque, afinal de contas, exército é feito por gente pobre, que tem família pobre, né? A gente vai ver que, principalmente nos dias 12, 13 e 14 de julho de 1789, o conflito ele chega no ápice. E vocês sabem muito bem o que acontece no dia 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Tá? O povo, como está indo para a luta, né? Está indo para a guerra, precisam de arma e munição. A Bastilha é uma fortaleza que tinha armas e munição, e era também uma prisão, né, de dissidentes políticos. Tá? A tomada da Bastilha, gente, é um ato muito simbólico. Por quê? Porque é uma fortaleza real, uma fortaleza da monarquia, e o povo vai lá e toma. Né? O que o povo entende? Pô, a gente tomou a Bastilha. Se a gente tomou a Bastilha, a gente pode tudo, tá? Nos meses de julho e agosto de 1789, é o período na França conhecido como o Grande Medo, não confundir com o terror jacobino, o Grande Medo, porque essa população que tomou a Bastilha começa a invadir diversas outras propriedades de nobres, assim por diante, para tomar essas propriedades em nome do quê? Em nome do povo, tá? Então o que acontece? A Assembleia Constituinte, né, ela vê que o povo está ali, mas o povo ele está se excedendo na visão da burguesia, certo? A burguesia está com medo porque agora o povo está atacando os nobres, mas não vai demorar muito para esse povo se voltar contra a alta burguesia também, por mais que a alta burguesia não tivesse muitos direitos, tá? Então, no dia 4 de agosto de 1789, vou dar uma acalmada, ó, dia 4 de agosto, tá? Meu aniversário, inclusive, né? Mas em 1789, o que acontece?
são abolidos os direitos feudais, ou seja, acaba com a servidão na França, e ao longo desse mesmo mês de agosto de 1789, é promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um marco no Ocidente. Tá? Essa declaração ela é uma declaração voltada especialmente para direitos civis, que promulgava a igualdade entre os cidadãos. Tá? Então, o que a gente vai perceber aqui? Né? A partir do momento em que a gente tem essa promulgação, essa declaração, ela é uma declaração que atende diretamente os anseios da burguesia. Tá? Então, a burguesia ela conseguiu, porque ela consegue a igualdade jurídica, ela consegue o direito à propriedade privada, ela consegue, né, aquilo que lhe interessava, ela começa a abandonar o barco da revolução. E vai se juntar com quem? Vai se juntar com a monarquia. Nós temos agora, nesse efeito quase que imediato, a promulgação da Declaração de Direitos, uma contra-revolução agora. Tá? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que vai se formar, né, a partir dali, uma monarquia constitucional, tá, na França, certo? Ou seja, uma monarquia com poderes limitados por um poder legislativo. Né? Tanto que a gente vai ver, por exemplo, que em 1790 nós vamos ter a Constituição Civil do Clero, tá? Onde começa a separar Estado e Igreja, né? O que era ruim para o absolutismo, porque o absolutismo era mantido pela tradição divina. Agora não, agora separa. Tá? Em 1791, é promulgado, em definitivo, a Constituição da França. E a partir daí, né, do estabelecimento oficial do legislativo francês, é que nós começamos a ter a divisão formal entre girondinos e jacobinos, tá? Ou, no caso, girondinos e jacobinos, aqui à direita e aqui à esquerda, né? Por que isso? Porque os girondinos, que eram os representantes da burguesia, sentavam à direita, tá? E os jacobinos, que eram os representantes das classes mais populares e humildes, sentavam à esquerda no parlamento francês, lá na Assembleia Francesa. Tá? Só que o que está acontecendo? Né? Essa derrubada da monarquia francesa, ela ameaça as demais monarquias europeias. Por quê? Porque a monarquia francesa era um símbolo para as demais monarquias da Europa. Tá? Nisso, a Áustria e a Prússia, elas vão fazer o quê? Vão invadir a França para restabelecer a monarquia absolutista. Até o Luís XVI, ele era casado, né, com uma austríaca, tá? Com a Maria Antonieta, né, que era austríaca, então a Áustria ela meio que vem em defesa da família, né, da família da noiva, assim por diante, tá? Só que o que acontece? Essa invasão austríaca e prussiana levanta a ideia de o povo ou a pátria em perigo na França. Então, uma boa parte da população ela vai pegar em armas, especialmente os sans-culottes. Sans-culottes são partes mais pobres e mais humildes da população francesa, que vai pegar em armas. Tá? E o que está acontecendo? Tudo isso vai levando a uma radicalização, porque desde 1789, quando tomaram a Bastilha, né, o povo teve aquela grande mobilização popular. Agora, quando eu falo popular, são os mais pobres mesmo. Tá? E até agora, 1791, 1792, nada mudou para a população pobre. Para a burguesia ficou bom, tem uma série de direitos. Para os pobres, não. Tá? Então, a gente vai ver que agora, junto com guerra, que ameaça sempre os menos favorecidos, tá? Com todo esse processo, com a economia francesa ainda em frangalhos, com a invasão, a monarquia acaba por ser derrubada. Tá? Então a população vai fazer uma manifestação, né? Diversas manifestações, claro, mas um movimento onde o rei então é preso, porque o rei não está adiantando de nada. Tá? Com a prisão do rei, né, é decretado a Primeira República Francesa, em setembro de 1792, tá? Que vai ser a República Jacobina, sobre a qual nós vamos falar no vídeo 2, para não ficar muito comprido e dar uma quebra. Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários de vocês aqui, né? Se inscrevam no canal aí, tá? Essa nossa série do século XIX vão ser mais de 25 vídeos, fora os outros vídeos que eu vou produzir, evidentemente. E aguardo vocês aqui, beleza? Valeu, um abraço.